Nestes dias desta sexta-feira, como dissemos aos irmãos, estamos tendo esta conferência voltada para a família e a família na igreja, e estiveram conosco até agora o pastor Gilson Bifano e a sua esposa, a irmã Elizabeth Bifano, psicóloga e professora. Onde é que está a irmã Elizabeth? Está chegando? Está a chegar. Foi lá em cima. Ela ainda vai ser apresentada aos irmãos. O pastor Bifano lidera um ministério voltado para as famílias há cerca de 15 anos, porque sentiu do chamado de Deus para esta área e tem sido usado pelo Senhor ministrando em todo o Brasil e em vários outros países para que haja um despertamento da importância das famílias nas nossas igrejas, a importância que nós devemos dar ao ministério familiar nas nossas igrejas. É ainda dele a responsabilidade de nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Nós agradecemos muito. Dizemos aos irmãos que não estamos fazendo nenhuma discriminação. Eu convidei-o para o púlpito, mas ele pediu para ficar ali embaixo. Então, ele é convidado, tem direito de escolher. Então, pastor Gilson, mais uma vez obrigado. Deus o dirija na sua palavra. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez para falar com os irmãos, mas acima de tudo ouvir a voz de Deus. Amém? Dou graças a Deus, como já disse, por ter passado esses dias aqui nesse lindo país, Portugal. Esses irmãos tão queridos, portugueses, são muito amados lá no Brasil. Na minha família mesmo eu tenho um avô, por consideração, já falecido, foi um português, e dou graças a Deus porque podemos conhecer esses irmãos tão queridos. Mais uma vez eu quero agradecer o convite da Convenção Batista Portuguesa. Pastor João Davi está ali. Que Deus abençoe a sua vida, pastor João. Hoje é dia de aniversário de casamento, não é isso? Quantos anos? 6 anos. Muito bem. Já deu um abraço nela, um beijo? Já? Então dá novamente, vai. Dá um abraço na esposa. Dá um abraço na esposa? Não, não é possível. Dá um abraço. Mas esse português são desobedientes. Já disse, dá um abraço na esposa. Isso. Muito bem. Irmãos, que Deus abençoe a Convenção Batista Portuguesa. Pastor João Davi leva um abraço a toda a direção. A irmã Margarida, pastor Abel. Eu já disse aqui na sexta-feira que eu querendo elogiar o pastor Abel, que no Brasil a avaliação de 0 a 10. Eu disse, pastor Abel é um pastor nota 10, mas aqui é de 0 a 20. Aí ficou na média, foi sofrível. Então fale com o pastor Abel, viu, sobre isso, mas é um pastor nota 20, tá? Muito bem. Nós estaremos viajando amanhã. Que Deus abençoe os irmãos, ore por nós. Temos muitos desafios, muitas coisas que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar as famílias, não somente do Brasil, mas de todo o mundo, especialmente as famílias que falam a mesma língua, que é o português. Então nós temos o dever de ser bênçãos nas mãos de Deus. Boa noite. É para eu dar uma palavra, não é? De despedida? Eu sou meio chorona, viu, meus irmãos? Então, bem, realmente foi uma alegria muito grande nós estarmos aqui em Portugal, na cidade do Porto, aqui em Lisboa, conhecermos tantas pessoas tão queridas, tão amáveis, não é? Realmente é um povo muitíssimo amável. E agora eu sou a falar dos portugueses, não dos brasileiros, ok? Também os brasileiros, né? Então foi um presente de Deus, né? Considero um presente de Deus ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos, de ministrar aos irmãos. Pelo que nós ouvimos, nós vimos que fomos bênçãos, mas com certeza também saímos daqui abençoados. Por todas as pessoas, pela maneira como fomos recebidos, por estar mais de perto com pessoas como o pastor Abel e a família, como o pastor Calixto
A Sueli teve que viajar, mas tivemos um tempo com o pastor Calixto, e agora pastor Narciso e a Mardilene. E agora aqui, mais de perto também com o pastor Joed e Ida e seus filhos, né? O Gabriel e a Rebeca. Então, muito obrigada, porque isso também é um presente de Deus para nós. E a nossa oração é que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você na sua casa. Que você seja uma bênção, sendo esposo, sendo esposa, sendo pai, mãe, sendo sogra, sendo sogro, filho, filha. Que você seja um referencial de Deus na sua família, porque Deus criou a nossa família para isso, para nós sermos bênçãos na nossa família e para abençoarmos os outros. Então, saímos daqui com essa oração, de que Deus esteja abençoando cada família representada aqui, cada família desse povo tão querido. Obrigada por tudo, que Deus realmente abençoe você. Muito obrigada. Quero agradecer também mais uma vez o pastor Joed. Que bênção, pastor Joed, ter estado mais perto do irmão. E é um prazer, um privilégio conversar com homens como o pastor Joed e ver quanto Deus tem falado da sua vida. Irmã Ida, Deus abençoe, irmã Ida. Irmãos, ao lado de um pastor bem-sucedido, sempre tem uma esposa cansada, irmãos. Viu? Então, irmã Ida, muito obrigado por todo o seu trabalho, tá? Deus abençoe a sua vida. Vou levar um abraço lá para os parentes tão queridos, que são amigos nossos, lá no Brasil. Gabriel, cadê o Gabriel? Está lá. Gabriel, Rebeca, está ali. Tiago, olha o Tiago. O Tiago tem namorada, irmãos? Ainda não. Vamos arranjar uma brasileira para você, Tiago, viu? Tem brasileiras lá. Se você não conseguir aqui, tem muitas jovens bonitas aqui, viu? Então, e também o pianista Gerson, olha, que bênção, viu? Vou levar você para o Brasil para ser ministro de música lá. Quem sabe, né? Não, aqui tem muita obra. Mas, irmãos, estamos terminando hoje o Congresso de Famílias, não é isso? Conferência de Famílias. Mas o Congresso, a conferência vai continuar onde? Vai continuar, vai terminar aqui hoje? Vai continuar em casa. Então você tem que ser o melhor marido a partir desse final de semana. Melhor marido, uma melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho, a melhor filha, uma melhor sogra. É possível, irmãos, viu? É possível. Ser o melhor nora, uma melhor nora. Então, se você, por exemplo, nunca elogiou, tem dificuldade de elogiar a sua esposa, a partir de hoje, a partir de amanhã, comece a elogiar a sua esposa. Agora, tenha cuidado, porque ela pode ter problemas no coração e ter dificuldade, né? O marido participou do congresso de família e ele aprendeu a lição: eu tenho que elogiar a minha esposa. Aí chegou no final do dia, em casa, e disse: querida, você é uma bênção, você é uma maravilha que Deus colocou na minha vida. Olha, querida, se eu fosse namorar novamente, eu namoraria só você. Você é a mulher mais linda do mundo. A mulher não estava acostumada com aquilo, botou a mão na cabeça e disse: ó céus, que dia! Os miúdos me deram tanto problema. A Mariazinha caiu e quebrou o queixo. O Paulinho quase foi reprovado lá em casa. Agora chega esse marido bêbado aqui em casa. Então não estava acostumada, né? Mas comece a elogiar e com certeza você vai contribuir para a sua família ser melhor. Porque não adianta nada, irmãos, ler livros. Não adianta nada ouvir palestras. Tem que praticar. Tem que praticar. Amém? Então nós vamos aprender hoje algumas coisas. O que o futebol ensina às famílias. É possível futebol ensinar algumas coisas à família? Vamos ver então. Então eu quero começar essa palestra, esse sermão, essa mensagem, fazendo algumas perguntas. O que nós vamos falar aqui hoje, irmãos, é coisa séria, viu? Isso aqui é uma mensagem. E a introdução tem algumas perguntas e quem responder acertadamente vai ganhar um prêmio, vai ganhar um bombom.
Aqui, ó. Algumas perguntas vão ser feitas e você, então, se souber, vai responder. Os brasileiros não podem responder essa pergunta agora, tá? Só os portugueses, tá ok? Então, a primeira pergunta é: qual é o time ou equipa, não é isso? De futebol brasileiro que tem o nome de um navegador e explorador português? Vasco da Gama, vem cá. Palmas para ele aí, vem cá, palmas. Vem cá, vem cá. Então tá aqui, ó. Isso é diet, tá? Pode usar à vontade, tá ok? Muito bem. Então, no dia 21 de agosto de 1898, 62 rapazes, em sua maioria portugueses, fundaram o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem alguém que torce aqui pelo Vasco da Gama? Levante a mão. Tenham paciência com esses irmãos, viu? Vamos orar por eles, tá bom? Vamos orar por eles. Muito bem, então, se você não ganhou o primeiro prêmio, vai ganhar o segundo, quem sabe? Olha aí, essa pergunta eu não gosto de fazer muito não, irmãos, tá? Embora não tenha vivido essa época, mas para os brasileiros, essa pergunta, ela é meio complicada. Quantas vezes Brasil e Portugal se enfrentaram numa Copa do Mundo e qual foi o placar, qual foi o resultado? Quantas vezes? 2 vezes. Mas você não vai ganhar ainda não, porque tem outra. Qual foram os resultados? 3-1 para o Brasil e... Não. Foi 3-1 Portugal? Mas é possível isso? É verdade, irmãos. Eu me lembro, eu tinha 7 anos e quase foi um feriado, um luto nacional, né? Porque realmente foi... O Brasil perdeu aquela Copa do Mundo. Brasil e Portugal se enfrentaram 2 vezes numa Copa do Mundo, em 66 e 2010. Em 66 foi o placar, o resultado, Brasil 3, Portugal 3, Brasil 1. Quem foi o destaque daquele jogo? Eusébio, né? E agora, em 2010, Brasil e Portugal se enfrentaram e o resultado foi 0-0. Quem respondeu? Foi aquele irmão. Vem cá, irmão, vem cá. É isso, toma aqui aí. É pastor? É? Ah, podia. Mas pastor gosta de futebol também? Ah, então tá bom. Então aqui, pastor. Que Deus abençoe. Outra pergunta, vamos lá. Quem sabe você agora vai ganhar um presente. Olha aí. Que atleta brasileiro conhecido como artilheiro de Deus jogou num time português? Que atleta brasileiro conhecido como artilheiro de Deus, um crente muito fiel, João Leite. O pastor Joed aqui falou alguma coisa certa. Qual é o nome dele, pastor Joed? Atenção, 10 segundos para responder. Baltazar, palmas para o pastor Joed aqui. Baltazar Maria de Moraes Júnior, mais conhecido como Baltazar, jogou no Porto, sendo campeão da Taça de Portugal 1990-1991. Baltazar foi um dos pioneiros desse ministério Atletas de Cristo, foi uma bênção muito grande no Brasil e ganhou muitas vidas para Jesus através do futebol. Agora, essa pergunta não tem brinde, não tem prêmio, mas é uma pergunta que talvez seja muito difícil responder, irmãos, mas é como difícil responder essa pergunta, tá? A pergunta é a seguinte: quem é o melhor? Cristiano Ronaldo e Neymar? Neymar, Cristiano Ronaldo? Os dois são bons, né? Os dois precisam provar, né? Porque até agora não provaram na seleção de que podem dar um título ao seu país. Agora, outra pergunta dentro desse slide aí. Qual é o mais bonito? Cristiano Ronaldo ou Neymar? Hein? Muito bem. Irmãos, é apenas uma brincadeira, uma descontração, para nós falarmos de coisas sérias, né? O que o futebol ensina à família? 5 lições.
A primeira lição, irmãos, é a seguinte, vamos dizer todos juntos? Ensina que há posições diferentes, mas devemos ser uma equipe. Irmãos, quem entende de futebol sabe que numa equipa, num time, uma equipa, né, tem posições diferentes. Por exemplo, esses aí, quem é esse aqui? Pelé. Qual era a posição que ele ocupava no time do Santos e também na seleção brasileira? Quem se lembra? Meia esquerda, ou aqui é médio avançado, não é isso? Muito bem, mas isso não tem prêmio não, tá? Esse rapaz aqui, qual é o nome dele? É um guarda-rede, né? Posição dele é goleiro, guarda-rede. A posição do Pelé, um meio avançado, médio avançado. E esse aqui, quem é esse aqui? Sidorf. Essa camisa não é bonita, irmãos? Esse uniforme não é bonito? É o meu time, viu? Então, se os irmãos quiserem me agradar, torçam a partir de hoje pelo Botafogo. É o mesmo time de Garrincha, tá? Então, é o melhor time do Rio de Janeiro. A minha esposa é flamenguista, orem por ela, tá? Irmãos, são pessoas, atletas, que jogaram em posições diferentes. Mas eles ganharam títulos, ou estão a ganhar títulos sozinhos? Não. Porque eles fazem ou faziam parte de uma equipe, de uma equipa, de um time. E por isso aí nós temos algumas fotografias de times vencedores aí, né? Irmãos, que time é esse aqui? Que time é esse? Benfica. Aliás, o Benfica está em primeiro lugar do Campeonato Português, viu? Não, eu vi ontem. O Porto empatou e o Benfica passou. Eu acompanho. Passou ontem, o Porto empatou e o Benfica passou, viu? Tá? E o time, esse aqui é o Porto, não é isso? É o time do pastor? Não? Que time é esse? Ah, esse aqui, Esporte Clube Porto. Não. Esse aqui é a seleção brasileira. São times vencedores, estão ali porque ganharam algum título. Irmãos, mesma coisa na família. Quais são as posições que nós ocupamos em nossa família? Posição de pai, posição de marido, posição de filho, posição de esposa, mãe, irmão, irmã, avô, avó. Nós temos posições na nossa família, mas para sermos famílias vitoriosas, nós precisamos ter a mentalidade de equipa, de time, porque a Bíblia diz, irmãos, o seguinte, vamos ler todos juntos? Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Olha só, para que não haja divisão no corpo, ou divisão na família, poderíamos mudar essa palavra aí, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Não pode haver divisão na família, não pode haver aquela mentalidade, eu sou o mais importante, eu sou o goleiro, eu sou o guarda-rede, eu sou o atacante. Não, irmão, nós fazemos parte de um time, de um corpo, o corpo da família. Então, para nós termos famílias vitoriosas no dia de hoje, nós precisamos ter essa mentalidade, essa consciência. Temos posições diferentes na família, marido, esposo, pai, mãe, cada um na sua posição, mas fazemos parte de uma equipe, de uma equipa. É preciso que haja parceria, irmãos. Não pode haver divisão. A Bíblia diz que casa dividida não subsiste. É preciso que haja unidade. É preciso que haja união entre marido e esposa para termos casamentos vitoriosos. União pais e filhos para que possamos ter famílias vitoriosas. Você pode ter as suas preferências. Você pode ter os seus gostos próprios.
É questão da individualidade, mas não pode haver individualismo. Já pensou se um jogador, um atleta, ficasse com a bola o tempo todo, só pensando em marcar gol? Isso é individualismo. Ele tem sempre que tocar a bola, passar a bola um para o outro, até chegar e fazer o gol no time adversário. Trabalhar em equipe, espírito de união, espírito de time. Nós precisamos ter isto. Você, marido, você, esposa, devem trabalhar como um time, uma equipe, na educação religiosa dos seus filhos. Pais e filhos, filhos e pais, sempre trabalhando juntos. Harmonia. Falamos hoje pela manhã, naquele texto, que o coração do pai deve estar voltado para o coração do filho, o coração do filho voltado para o coração do pai. Isso mostra harmonia, unidade. Então, irmãos, se nós queremos ter casamentos vitoriosos, casamentos que resistam ao divórcio, filhos que resistam às drogas, é preciso nós sermos um time, uma equipe. Embora tenhamos posições diferentes nessa equipe, nós somos uma equipe, nós somos um time, nós somos parceiros e trabalhamos em unidade, em união, para conseguirmos a vitória que Deus tanto quer para as famílias dos dias de hoje. Amém? Então você tem posições. Você está na sua posição de pai, na posição de marido, mas sempre trabalhando em equipe para o bem comum da família. Essa é a primeira lição. A segunda lição, irmãos, também é muito interessante. Ensina que existem regras a serem cumpridas. Regras. Futebol tem regras, irmãos, né? A regra do impedimento, que aqui se chama fora de jogo, não é isso? Fora de jogo. Tem a regra. Ao lançar a bola, o atacante, o goleador, ele não pode estar à frente do último zagueiro, é a regra do fora de jogo. O goleiro, por exemplo, o guarda-rede, não pode sair da grande área e usar as mãos, somente os pés ou a cabeça, peito, mas ele não pode usar as mãos fora da grande área. Então, um time, ele tem que cumprir as regras. Já pensou que se um guarda-rede a toda hora saísse da grande área usando as mãos? Toda hora seria uma falta, uma penalidade ali próximo à grande área. E uma dessas penalidades poderia acontecer um gol. Então, irmãos, para termos famílias vitoriosas, nós temos que estar atentos às regras. Assim como a FIFA tem as regras oficiais do futebol, nós temos o manual, as regras oficiais de Deus para a família, que é a Bíblia, Aqui, irmãos, nós encontramos as regras de Deus. Regras de Deus para o uso do dinheiro estão aqui. Você tem usado o seu dinheiro segundo as regras de Deus? Regras de Deus para a sexualidade humana está aqui. Estão aqui. A maior mensagem da Bíblia é do amor de Deus através de Jesus. Mas a Bíblia é uma regra de conduta e fé para termos vidas vitoriosas, para termos famílias vitoriosas. Está com um problema de dinheiro na sua família, usando mal o dinheiro, os recursos financeiros? Leia a Bíblia. Está com um problema na área do uso do tempo? Leia a Bíblia, a regra de Deus. A educação dos filhos, regras de Deus estão aqui, irmãos. Tem regras de Deus para os maridos, regras de Deus para as mulheres, para os pais, para os filhos. Querem ver só? Maridos, fiquem de pé agora. Somente os maridos. Somente os maridos fiquem de pé. E aí, nós vamos ler as regras de Deus para os maridos. Olha só. A regra de Deus para os maridos. Diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Agora, maridos,
cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, irmãos, o marido é o cabeça da mulher. Regra para ser líder. Outra regra: maridos, cada um de vós ame a sua mulher. Regras de Deus. Você tem cumprido as regras de Deus no seu casamento? Você tem amado a sua esposa? Você tem dito que a ama? Você tem demonstrado amor para com a sua esposa? Sabe por que muito casamento não vai bem, irmãos? Porque nós, como maridos, deixamos de cumprir as regras de Deus para nós. Não amamos, não guiamos em amor nosso casamento. Então, para termos casamentos vitoriosos, basta os maridos cumprir as regras, obedecer às regras de Deus. Amém? Pode se sentar. Agora, as irmãs, né? As irmãs fiquem de pé agora, as esposas. Tem uma regrinha aqui que elas não gostam, irmãos. Tem uma regrinha que elas não gostam, mas está aqui. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como Cristo ao Senhor. Assim como marido, mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Mais adiante diz: entretanto, cada um de vós ame a sua mulher. E agora diz: e a mulher respeite o marido. Regra de Deus para as esposas: ser submissa ao seu marido. Irmão, isso aqui não é questão de cultura, não. Isso aqui é questão de palavra de Deus. Submissa naquilo que não contraria as regras, os princípios de Deus. Portugal está passando por uma crise econômica, não está? Se o seu marido chegar para você e diz: olha, querida, vamos resolver o problema financeiro da nossa família. Nós vamos juntos assaltar o Banco Santander. Você vai fazer isso? Não, porque contraria a palavra de Deus. Mas aquilo que não contraria, você pode dialogar, o marido vai dialogar com a esposa, vão conversar. Você vai orar pelo seu marido, os dois vão orar juntos, pedindo a direção de Deus, porque Deus não é um Deus de divisão. Deus fala o coração do marido, Deus fala o coração da esposa. Mas se por um acaso ainda não tiverem uma visão do assunto, deixe que o marido lidere. E Deus vai honrar, Deus vai abençoar. E respeite o seu marido, respeite. Não desqualifique o seu marido. Não desqualifique o seu marido, respeite o seu marido, porque ele é um homem de Deus para a sua vida, amém? Pode se sentar. Agora, tem as regras de Deus para os pais. Os pais, todos os pais, fiquem de pé agora, todos os pais, pais e mães. Olha só, irmãos, olha só. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Regras de Deus para os pais: criar os filhos na disciplina do Senhor. Falar de Deus para os filhos. Não irar, não provocar ira aos vossos filhos. A Beth falou isso aqui ontem, não vou repetir. Regra de Deus. Você tem que cumprir esse acordo, tem que cumprir essa parte. E aí você vai criar filhos vitoriosos, filhos que serão bênçãos para a família, bênçãos para a igreja. Pode se sentar. Agora também tem a regra de Deus para os miúdos, para os filhos. Fiquem de pé agora os filhos, todos os filhos aí que estão sob a autoridade dos seus pais. Olha só, todos sob a autoridade dos pais, né? Sob a autoridade. Se você estiver casado, não. Sob a autoridade dos seus pais. Mas fique em pé também, pode ficar. Se tem pais, não, se você tem pais e vivos, fique de pé, pode ficar. Tem regra de Deus para você também. Olha só. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Você vai ser obediente a seus pais naquilo que não contraria os princípios de Deus, e em relação também à sua fé. Você vai chegar para o seu pai e diz: pai, aceitei Jesus no meu coração. Seu pai vai dizer:
pode dizer, não, você não pode fazer isso. Você pode desobedecer, porque a Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Mas você tem que obedecer aos seus pais naquilo que não contraria os princípios da palavra de Deus. Honrar os pais, dar valor aos pais, dizer, papai, olha, o senhor é um herói, papai, eu amo você. E lá em Provérbios diz que os filhos devem cuidar dos seus pais na velhice, mesmo você casado. Essa regra, honrar, é para você solteiro e quando você também estiver casado, tendo seus pais vivos. Então, 2 regras que você deve continuar por toda a vida enquanto seus pais estiverem vivos. Honrar os seus pais e cuidar deles na velhice. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, são regras de Deus. Regras de Deus. Cada um obedecendo às regras, com certeza teremos casamentos felizes, casamentos saudáveis, casamentos que não vão ser derrotados pelo divórcio, filhos que não serão derrotados pelas drogas. A terceira lição, irmãos, é a seguinte, vamos dizer todos juntos? Ensina que há disciplina e que muitas vezes há punições. E aí nós temos algumas disciplinas, algumas formas de disciplinar um atleta. Através de uma disciplina verbal, um cartão amarelo, não é? E por mais importante que seja, mais famoso que seja, tem que ter também o cartão vermelho, não é? E aí está o Zidane sendo expulso da Copa de 2006, não é? Irmãos, mesma coisa na família. Para termos famílias vitoriosas, é preciso disciplina. Disciplina. Você tem que disciplinar os seus filhos, para que você não tenha aborrecimento no futuro. A Bíblia, meus irmãos, fala de muitos versículos, não vou comentar, vou apenas ler, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Olha só, irmãos, algumas porções da palavra de Deus. A Bíblia diz, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. A Bíblia diz também, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Se você ama o seu filho, você tem que disciplinar o seu filho. Nós, como filhos, somos de Deus, somos disciplinados por Deus, e não devemos rejeitar a sua repreensão. A Bíblia fala, irmãos, que a disciplina deve ser desejada. A Bíblia diz, compra a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Filho, deseja ser disciplinado. A disciplina vai fazer bem à sua vida, à sua formação, à sua personalidade, ao seu caráter. A Bíblia diz, irmãos, o seguinte, vamos ler todos juntos? Hebreus 12, 5 e 6. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém, irmãos? Palavra de Deus, palavra de Deus. A Bíblia diz também, não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Provérbios 23, 13. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Irmãos, nós precisamos disciplinar muitas áreas da nossa vida, não somente os nossos filhos. Disciplinar o nosso bolso, disciplinar os nossos olhos, disciplinar nossas palavras, disciplinar os nossos pensamentos, disciplinar o uso do nosso tempo, o uso do cartão de crédito, disciplinar o uso da televisão. Disciplina, irmãos. Chegou a hora da novela, desligue. Disciplina. Disciplina. Irmãos, não vejam novelas. Irmãos, essa novela que vai começar agora aqui em Portugal, Avenida Brasil, não é isso?
É horrível, não, irmãos. É um lixo. Mais do que horrível. Disciplina. Disciplinar a mídia, a internet, o computador. Disciplina, irmãos, é o segredo para termos famílias vitoriosas. Se você quer umas finanças vitoriosas, se você quer ter criação de filhos vitoriosos, se você quer ter filhos vitoriosos, valorize a disciplina. Porque quando a disciplina é valorizada, com certeza nós teremos famílias vitoriosas. Amém? Outra lição importante que o futebol ensina, vamos ler todos juntos? Ensina que devemos buscar o prêmio e ser uma família vitoriosa. E aí, irmãos, eu procurei na internet, para cima e para baixo, uma imagem de um capitão português levantando uma Copa do Mundo, irmãos. Não achei, irmãos. Achei 5 imagens do Brasil. Estou brincando com os irmãos, não batam em mim, tá? Mas, 2014 lá no Brasil, né? Lá no Brasil. Então, irmãos, todo time de futebol, toda equipe, quando começa um campeonato, quer buscar o prêmio. Quer buscar o prêmio, levantar a taça, levantar o troféu. Será que você tem levantado o troféu em seu casamento, demonstrando que você tem construído um casamento vitorioso? Famílias vitoriosas. Irmãos, em Hebreus, nós encontramos um texto muito interessante. Vamos ler todos juntos? Hebreus. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, vamos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz? Deixemos todo embaraço e todo pecado de perto que nos rodeia, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui o autor da carta aos Hebreus estava lembrando daqueles jogos olímpicos da antiguidade. E ele fala em 2 coisas que impediam o atleta alcançar a vitória: embaraço e pecado. Embaraço, irmãos, necessariamente não é um pecado. E às vezes, por que um casamento não é um casamento vitorioso? Por que uma família não é uma família vitoriosa? Porque há embaraços e há pecados presentes no coração do marido, no coração do pai, no coração da esposa, no coração dos filhos. Embaraços e pecados que impedem o avançar em direção à vitória. Alguns desajustes, irmãos, alguns embaraços, por exemplo, que podem impedir termos casamentos vitoriosos, famílias vitoriosas. Por exemplo, desajustes financeiros, consumismo. Ter dinheiro não é pecado, irmãos. Mas viver endividado é um desajuste, é um embaraço. Prejudica. Consumismo. Está sempre comprando. A mulher chegou em casa, jovem, com uma muleta. E o marido, mulher, o que é isso? Não, eu passei no shopping, no centro comercial, e essas muletas estavam por promoção, eu comprei logo uma vez, vou precisar daqui a 20 anos. Irmãos, para que isso? Consumismo, isso é embaraço. Olha só, demasiado tempo dedicado ao trabalho. Trabalho é uma bênção, mas quando você não vive de maneira equilibrada trabalho e família, tempo para os filhos, é um embaraço. Outra coisa, outro embaraço.
Interferência de terceiros, parentes, amigos. Família é uma bênção, irmãos. Mas muito cuidado com a interferência. Os pais podem aconselhar o casal, podem orar pelo casal, mas não podem ficar interferindo, dizendo que o casal tem que fazer. Interferência de cunhado, de sogro, de sogra, é um embaraço. Más companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, não é? Secularismo. Convide Deus para fazer parte da sua vida acadêmica, convide Deus para fazer parte das suas decisões, não deixe Deus de fora da sua vida. Irmãos, são embaraços, mas também tem pecados. Pecados. Por exemplo, pecado do egoísmo. Você só pensa em si mesmo. Não pensa na esposa, não procura agradar a esposa, não procura agradar o marido, não procura agradar os filhos. Egoísmo, irmãos. Isso é pecado. Outro pecado, mentira. Mentira. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo. Mentira é pecado. Não minta para a sua esposa, não minta para o seu marido, não minta para os seus pais, para os seus filhos. A verdade, irmãos, é melhor, mesmo sendo a mais dura. Pornografia. Será que tem alguém aqui abrigando no seu coração esse pecado? Quais sites que você tem visitado? Quais filmes? Que revistas? Pornografia, irmão, destrói o casamento, destrói as finanças, destrói a vida profissional. Pecado. Individualismo, já falamos um pouco. Idolatria. Idolatria. Mas aqui não tem imagem, pastor. Mas você pode idolatrar até a sua própria esposa, o seu próprio marido. Você pode idolatrar os seus próprios filhos. Você pode idolatrar o seu emprego, o seu carro, a sua casa, o seu salário. Idolatria, irmãos, é tirar o lugar de Deus no trono do nosso coração. Adultério. Adultério. E poderemos passar horas e horas mencionando pecados que comprometem a família ser uma família vencedora. Será que há algum embaraço na sua vida pessoal que esteja prejudicando a vitória no seu casamento? Será que há algum pecado que você esteja abrigando no seu coração que esteja prejudicando a sua família em alcançar a vitória? E aí, irmãos, nós terminamos dizendo que nos ensina que para sermos vencedores temos que ter um bom técnico. E aí tem alguns técnicos que os irmãos conhecem. Quem é esse aqui? Filipão, né? Andou por aqui, não foi isso? Está desempregado lá no Brasil. Se quiser, ele pode chamar novamente aqui. Né? Não sei se já conseguiu um emprego lá, saiu do Palmeiras recentemente. Esse aqui também, se os irmãos quiserem, pode chamar também, que não está agradando os brasileiros não, tá? É o Mano Menezes. E esse aqui é o técnico de Portugal, que é o Paulo Bento. Está agradando os irmãos? Será que vai conseguir levar Portugal ao Brasil? Vai? Se Deus quiser, né? Irmãos, um técnico faz uma diferença tremenda. Um bom técnico, ele tem o poder de analisar as táticas, como a equipe adversária está jogando. Ele dá orientações, substitui atletas. Às vezes o jogo está difícil, uma mudança, uma palavra que dá à beira do campo, ele muda a tática, a estratégia da equipe. Às vezes um time está perdendo, vem o intervalo, e começa o segundo tempo, e entra um outro time, às vezes uma palavra de ânimo, um desafio para os jogadores, uma mudança na tática, mudança de atletas. Um bom técnico, com certeza, ajuda
uma equipe a ser vencedora. Irmãos, para termos um casamento vitorioso, para termos famílias vitoriosas, para termos filhos abençoados, nós precisamos não contratar, mas convidar um técnico para a nossa vida em família. E que técnico é esse, irmãos? É Jesus. É Jesus. Ali naquela cena, os irmãos podem se lembrar, está a ilustrar uma passagem da Bíblia. Os pescadores estiveram a noite inteira tentando pescar, mas não pegaram nada. Jesus então apareceu e disse para eles: joguem a rede em águas profundas, lado direito. E Pedro tentou questionar: mas Jesus, nós pescamos a noite inteira, Jesus, ficamos a noite inteira no mar e não pescamos nada, nada, Senhor, nada. Mas Jesus, como técnico: Pedro, jogue a rede do lado direito, em águas profundas. E Pedro então obedeceu. E a Bíblia diz que pescaram grandes peixes, mais de 150 peixes grandes. Por quê? Porque ele ouviu a orientação do técnico. Irmãos, talvez você esteja a lutar noites inteiras no seu casamento. E você não está conseguindo. Mas convide Jesus para ser o técnico do seu casamento. Deixe Jesus dar orientações à sua vida. Como tratar a sua esposa, como tratar o seu marido. Talvez você esteja como Pedro, fazendo como Pedro. Trabalho humano, cansado, cansada, e não consegue nada. Não consegue nada. Faz isso, faz aquilo, fala isso, fala aquilo, não consegue nada. É hora de parar e orar: Senhor, ensina-me, Senhor. Orienta-me, Senhor. Que lado da rede do meu casamento eu devo jogar essas redes? Irmãos, muitas vezes os casamentos fracassam porque muitos crentes, porque o divórcio dentro das igrejas está na mesma proporção do divórcio fora da igreja. Porque muitos crentes não têm Jesus como Senhor, não convidaram Jesus para fazer parte do casamento. Esse texto fala que Maria, naquela cerimônia em Caná da Galiléia, disse: façam tudo o que ele lhes mandar. Você precisa cooperar com Deus. Você precisa seguir as orientações de Deus para o seu casamento. Está pensando em divórcio? Entre no vestiário e ouça o técnico dar novas orientações e volte para o seu casamento com uma nova disposição após essa conferência de família. E Jesus vai fazer coisas maravilhosas. Jesus transformou a água em vinho e fez coisas maravilhosas naquela cerimônia de casamento. Está com dificuldade de orientar os seus filhos? Pastor, não consigo, o que eu faço? Ouça. Jesus me ensina. Jesus, por onde eu vou caminhar no que tange a educação dos meus filhos? E Jesus vai falar para você. Espírito Santo de Deus vai orientar: faça isso, não faça isso. É por aqui, é por ali, calma, pare, pense, ore, fale. E Jesus vai orientando, Jesus vai dando os caminhos e nós vamos alcançar a vitória. Está com dificuldade com seus pais? Chame Jesus para ser o técnico dessa relação, para você compreender os seus pais,
ter paciência com seus pais, amar os seus pais, conversar com seus pais. E aí, irmãos, nós teremos famílias vitoriosas. Quando cada crente realmente convidar Jesus para ser o técnico, não apenas o Salvador, mas para ser o Senhor, para dirigir as nossas vidas, nossos casamentos. E então, nós teremos, para a glória de Deus, casamentos vitoriosos, famílias vitoriosas. Amém? Feche os seus olhos agora. E eu gostaria que você estivesse orando, estivesse a orar pelo seu casamento, pelo seu esposo, por sua esposa, por seus filhos, seus pais. Talvez haja espírito de divisão no seu coração. Talvez haja uma competição no seu próprio casamento. Mas você pode, a partir de hoje, buscar a unidade, a união conjugal. Ser uma equipe, irmãos. Esse mundo é hostil. Esse mundo é hostil para com a família. Esse mundo é hostil para com o casamento. E nós precisamos estar juntos, unidos, para vencer, irmãos. Enfrentar os ataques do adversário, que a Bíblia diz que é o próprio diabo. Quantas famílias estão sendo derrotadas? Quantos casamentos estão sendo derrotados? Vamos buscar unidade. Vamos obedecer às regras de Deus para nós. Cada um cumprindo a sua parte, marido cumprindo a sua parte, esposa, pais e filhos, cada um cumprindo a sua parte, cada um fazendo o dever de casa. Então nós teremos famílias vitoriosas. Há algum embaraço no seu coração? Há algum pecado no seu coração que esteja impedindo a vitória? Deixe esse embaraço aqui na cruz de Cristo. Deixe esse pecado aos pés da cruz de Cristo. O povo de Israel, irmãos, perdeu uma guerra. E Deus disse: há pecado no meio do povo. Acã tinha pego algo que Deus não aprovou, uma capa. E a vitória só veio depois que Acã tirou aquele pecado da sua casa e foi disciplinado. Talvez haja uma capa do mundo no seu casamento, quem sabe uma pornografia, um vício do jogo, um roubo, uma mentira, um adultério, um embaraço. Disciplina é a chave, irmãos, para o sucesso. Vida disciplinada é a chave para o sucesso. Convide Jesus para ser o técnico da sua vida. Convide Jesus para ser o técnico do seu casamento. Ele não vai falhar. Ele vai dar orientações seguras. Porque Ele é o Filho de Deus, é Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele enfrentou o adversário, que é o diabo, e venceu. Ele sabe como vencer. Ele sabe como vencer. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe as estratégias do inimigo, a tática do inimigo. Ele pode nos orientar
a vencer. Ore por você agora. Esteja orando por você. Deus, dá-me famílias vitoriosas. Dá-me família vitoriosa. Quero ter família vitoriosa. Deus, eu quero ter um casamento vitorioso. Deus, eu quero ter filhos vitoriosos, que vençam as drogas, a delinquência, a homossexualidade, a pornografia. Deus, dá-me filhos vitoriosos. Eu quero ter um casamento vitorioso. Me ajude, Senhor. Senhor, obrigado pelo tempo que passamos aqui, Senhor, nessa terra tão amada, tão querida, por esse povo tão amável, Senhor. Obrigado pelo trabalho na cidade do Porto, pela vida do pastor Abel, sua esposa, irmã Isabel, por estarmos ali com o pastor Calixto, sua esposa, Narciso, aqueles irmãos, aquelas igrejas. Obrigado, Senhor, por estar aqui também esses dias na cidade de Lisboa, de conhecer pastores que estão lutando, realizando a tua obra nas igrejas. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Joed, que tem sido um anjo teu nessa igreja, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Convenção Batista Portuguesa, seus líderes, pastor Abel, irmão João Davi, tantos outros, irmã Margarida. Ó Deus, abençoa, Senhor, esse povo que é teu, Senhor. Ó Deus, abençoa esse país. Ó Deus, a crise que se enfrenta, Senhor, não é uma crise econômica, em primeiro lugar. É uma crise, Senhor, teológica, espiritual, em primeiro lugar. Ó Deus, que o teu povo faça a diferença, Senhor, nessa nação. Que haja um amor para com as almas perdidas. Ó Deus, realiza uma obra, Senhor. Aviva, Senhor, as igrejas. Aviva o teu povo, Senhor. Inclina o teu povo cada vez mais à oração, à busca de um avivamento, Senhor. Aviva, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos casamentos. Ó Deus, dá-nos famílias vitoriosas, famílias que vençam o mal. Ó Deus, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho, cada pessoa aqui presente, solteiros, divorciados, os viúvos, as viúvas, os avós, as sogras. Ó Deus, abençoa cada sogro aqui presente. Ó Deus, dá-nos famílias vitoriosas, por tua graça, pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia e ajuda. Em nome de Jesus, o técnico que nos conduz à vitória. Nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.